Ei, salve, salve pessoal, amigos do Canta e Conta, estamos aqui de volta, como prometido, para uma segunda, um segundo vídeo sobre esse assunto tão bacana, tão importante, que é o sono do bebê, o sono da família inteira, né, com uma especialista querida, que é a Deise Mello. Eu já vou começar cantando aqui, como no outro, como no anterior. E sabe o que eu vou cantar? Eu vou cantar uma música que a Deise mencionou que ela tem usado. É uma música que eu não canto há tanto tempo, que é do meu primeiro disco autoral, o Desritmia, que é lá de 2001. Que me conquistou! Olha aí, tá vendo? Então mais um motivo para eu cantar. Uma música chamada Você Dorme, que eu compus há muitos anos, que ela fala assim, ó. Você dorme enquanto eu canto pra você. Você sonha e os anjos vêm lhe proteger do medo. E ainda é cedo pra dizer boa noite. E tudo ao teu redor só silencia pra não perturbar o teu sono. Lullaby de meu viver, meu outono, meu bem-estar, meu bem-querer, meu mantra. E ainda é cedo pra dizer, levanta, fique dormindo que eu te acordo quando a música acabar. Um trechinho só, essa música chamada Você Dorme, que eu fiz lá em 2000 ou 1991, sei lá quando eu fiz, acho que eu fiz em 98, eu acho, em 1998, e a Deise disse que usa, né, Deise? Muito antes boa, da gente te reapresentar aqui, conte aí o que você me contou sobre essa música. Quando eu ganhei o Henry, eu já conhecia o CD. E eu comecei a usar ele pro Henry dormir mesmo, essa música. Como no ritual de dormir, ele ainda era um bebezinho, um recém-nascido mesmo. E até hoje a gente usa ela. Então toda noite quando eu vou vestir o pijama, ele já começa, você dorme. Ele mesmo já começa a cantar. Uma música que eu recomendo pro ritual noturno, porque é muito legal. É uma delícia, né? Ela é um sonífero. As músicas são... Peraí, mas reapresente a Deise. É que quem já esteve aqui com a gente sabe e conhece a Deise, mas eu vou apresentar para quem não estava aqui com a gente. Carolina Salles, maravilhosa. Olá, tudo bem? Deise Mello, aqui também. eu e o Jair, que agora eu tô fazendo aqui também no meu Instagram, tá bom? Muito bem. E a gente vai falar sobre um tema muito especial, que é sobre o sono da mãe, das crianças, o sono de maneira geral, Sim. né? E muito oportuno, porque tem muita gente que vai ouvir a gente de noite, né? À noite. Então, quase na hora de dormir Já pode pôr a música já pode no pôr a ritual aí. música no ritual. A gente está gravando aqui, mas esse conteúdo é para o nosso canal dos Grandes Pequeninos, no Facebook e no YouTube, e vai estar lá no ar na íntegra às 20 horas de hoje, toda quinta-feira, que é quando entra o Canta e Conta, nosso programa amado, que a gente adora fazer. Então vamos lá. Você depois vê à noite. Ou entra aí no Instagram do Grandes Pequeninos para continuar sabendo. Tânia, só vou fazer um comentário aqui. É o que eu faço sempre. Como você é gata, hein? E eu Muito, concluí né? o meu Instagram dessa elogio. Mas o Grandes Pequeninos está aqui de prova. Muito gata, linda. Às vezes eu fico na dúvida assim, puxa, é minha mulher mesmo? Beleza, Muito linda, né? meu. Uau! Vocês três, muito lindas. Obrigada. Vou elogiar minha esposa aqui, que tá gata demais. Assim eu não consigo nem dormir direito. Você não perde o sono jamais, já. Aqui quem dorme, quem não dorme é só eu. Deixa eu já começar fazendo então uma pergunta para Deise. Quando
a mãe ou o pai, porque aqui a Tânia tem mais dificuldade de dormir do que eu. Eu durmo qualquer hora. Se eu me propuser a dormir aqui durante o programa, eu consigo. É impressionante. Mas não vou fazer isso. Mas Eu não vou sou fazer assim isso. também. Sério? É. Achei que isso era uma habilidade mais masculina. Não, eu tenho essa Eu também habilidade, não. gente, tranquilamente. Então, aí quando o pai ou a mãe, ou os dois, tem essa dificuldade para dormir, você sente que isso afeta o bebê, afeta a criança, mesmo que não durmam no mesmo quarto, enfim, ou isso não tem nada a ver? Afetar diretamente, eu não acredito, não. O que acontece é que quando a gente fica acordado, o ambiente ele fica ligado, né? Ele não desliga. Então, quando E ninguém você- fica em paz quando não dorme bem, e ninguém né? fica acordado, sentado, parado, quietinho, né? A gente sempre vai fazer alguma coisa, vai assistir uma televisão, anda, acende uma luz, vai no banheiro, e isso desperta. Ah, então para dormir tem que ser em silêncio absoluto? Não. Como os bebês têm um ciclo de sono que, para quem está ao vivo, eu acabei de explicar, mas vamos lá. Eu costumo dizer um ciclo de sono 50-50 que os bebês têm. Eles dormem 50% em sono leve e 50% em sono profundo, né? Então, nesse sono leve, quanto mais barulho, mais agitação tiver, mais difícil para ele conseguir a voltar a dormir de novo sozinho e pegar no sono profundo. Agora, diretamente, não acho que isso pode... não ser, pode ser que tenha estudos, eu não tenho conhecimento, de hereditariedade, de dificuldade de sono. Eu sei que para parassonia, que são alguns distúrbios de sono, estuda-se sobre hereditariedade no caso de parassonia. Agora, de agitação de ambiente, eu acho que... Agora o você inverso tava- acontece, né, já. É. O sono da mãe e do pai muda pra sempre. Para Vai sempre. ser- Mas sabe que o interessante que ela estava me falando um pouco antes, que isso você sabe que acontece quando a casa é muito agitada, né? Quando o pai e a mãe são muito ansiosos, agitados e tal, isso aí acaba afetando também Sim, a sem rotina do dúvida. sono do bebê, né? Inclusive essa geração da tecnologia aí, né? Então chega às 8 horas, tem televisão, tem tablet, tem celular, tem música, tem tudo ao mesmo tempo, e aí você quer do meio do nada falar, agora é hora de dormir, vamos todo mundo dormir. Não, não é assim. Então a gente recomenda, inclusive quando a gente faz uma rotina, a gente cria um ritual com a família, a gente recomenda que vá diminuindo o ritmo daquela casa. As pessoas, quem faz o ritual com a criança, fale em tom mais baixo, um pouco mais brando, para poder ir entrando naquele clima, vai diminuindo um pouco das luzes, e até que a casa vá diminuindo e a criança entenda, chegou a noite, é hora de todo mundo descansar. Nós deveríamos fazer isso pra gente também. Criamos o hábito, inclusive, de ir pra cama com o celular, e as ideias continuam, a cabeça muito agitada, até que a gente vai dormir, já passou mais de hora que tá na cama, né? E para as crianças não pode ser diferente, principalmente se está fazendo um hábito, criando hábitos para ela, que vai ser para a vida inteira. Esperamos que seja assim. Então tem que ensinar realmente a diminuir o ritmo para entrar num descanso aí para o resto da noite. A Gabi Prado também comentou aqui o seguinte, que ela tem um filho, né, de 6 anos, e que ela não dorme uma noite inteira desde que ele nasceu, há 6 anos. Porque ela tem um sono muito leve, realmente o sono da mãe muda absurdamente. Nos primeiros anos, a criança piou lá no outro quarto, você pulou da cama, né? Eu acho que a natureza é feita Sábia. para que seja dessa maneira, né? E a escuta seja muito Gabi, o sensibilizada. que tem que realmente avaliar, se você quiser depois escreve para mim, porque eu gosto muito de ver como está a rotina dessa casa, né? Que expectativas foi criada em cima dessa criança, o ritmo que está acontecendo nessa casa. Você falou que tem um menorzinho, o maior pode agitar sim o menor, porque ele tem mais vontade de brincar, tem outras exigências de estímulo, ele pode agitar o menor. Então eu preciso realmente avaliar seu caso em específico. Porque a mãe não dormia há 6 anos, uma noite 6 anos inteira. é muito tempo. Ai, gente, né? é muito tá pra cansado. cabeça Imagina, da mãe, imagina né? o seu O cansaço. humor, né? E mexe muito principalmente com humor, concentração, foco, enfim. Precisa renovar mesmo. A gente tem o sono, o cérebro mesmo, quando você fica muito tempo sem dormir, chega uma hora ele começa a desligar. As pessoas falam com você, você começa a não entender o que está acontecendo. Precisa de renovar isso para no outro dia você ter disposição para brincar com as crianças,
para estimulá-las de acordo com a idade delas, ou para fazer as atividades de vida diária mesmo em casa ou no trabalho, que precisa de descansar. O adulto precisa dormir 8 horas, 7 horas? Eu acho que... Porque é uma questão, a gente escuta cada coisa. Você dorme, Carol? Isso? Eu não durmo 8 horas e assim, existem, por exemplo, para os adultos, alguns estudos, né, mesmo a neurologia do sono, enfim, e há muitas controvérsias, na verdade, em relação a isso. Há, inclusive, alguns autores que defendem que é importante dormir menos, inclusive. Tem eu não vou me lembrar agora o nome, mas posso pesquisar para trazer isso para um outro dia, que ele diz que de 4 a 5 horas, o que para mim já seria muito pouco, né? Para mim seria muito pouco, mas que ele defende... Para mim não é o suficiente. Não é o suficiente. Eu acho que para poucas pessoas isso é o suficiente. E aí ele tem lá uma técnica que ele desenvolveu, eu realmente vou atrás disso para trazer essa informação, de como você pode usar essas poucas horas de sono da melhor maneira para elas serem muito exatamente, e para que você acorde bem. Agora, se a gente olhar... Tem aquela lenda de que o Da Vinci dormia... Sim. Eu ficava acordado um pouco tempo, aí dormia 15 minutos, aí acordava de novo, produzia... Agora... Mas a gente aqui que é meditante, a meditação transcendental, com profundos estudos neuronais, neurológicos, comprova que 20 minutos, 2 vezes por dia, você tem um estado de descanso tão gigante. Não sei qual a comparação, mas muito eficaz comparado ao sono. Né? Por exemplo, na medicina chinesa se diz o seguinte, né? Cada um de nós tem uma coisa que é chamada de ponto aberto na hora do nascimento, que é a hora que a gente nasce, um ponto se rompe, né? Um ponto na nossa malha de pontos de acupuntura. E esse ponto, ele é ligado a um meridiano e tem 1 hora do dia, 2 horas do dia, na verdade, de todos os dias, que aquele meridiano, né, que aquela função, que a cada 2 horas para a medicina chinesa, né, a gente tem os estudos da medicina chinesa, que a cada 2 horas tem um órgão do corpo, uma parte do corpo que está em maior funcionamento. E naquele horário, segundo a medicina chinesa, se é o horário correspondente ao seu ponto aberto, por exemplo, sei lá, você tem um ponto aberto que é o C9, né, que é um pontinho que fica aqui, que é o coração 9. Então, na hora do coração, que é de 11 da manhã a 1 da tarde, por exemplo, para quem tem qualquer ponto aberto no meridiano do coração, é importante que durma naquele horário, não precisa dormir as 2 horas, né? Gente, que máximo! E que isso, por que a medicina diz isso, né? Que é uma grande possibilidade, a medicina chinesa, né? De você se renovar em vários aspectos, né? Porque não tem separação do emocional, do mental, do físico. Então você pode ter ali uma nova, né, como tem um termo exatamente para isso, mas se reorganizar, se renovar, e tem inclusive curas de doenças, cura de problemas. Então a medicina, ela diz muito isso, né, nesse pensamento oriental, né, da importância do sono, não só ali nas 8 horas ou nas 7 horas, mas você também dormir nesse outro horário, que é o do seu ponto aberto. Nossa, isso é muito legal. E o ponto aberto dá para calcular, enfim, quem trabalha com medicina. Nossa, eu já fui em tantos médicos. Ninguém nunca te disse isso. Nunca perguntaram a hora que eu nasci. Não, a gente precisa, para fazer o cálculo, a gente precisa da hora, do ano, do mês, do dia e também do hemisfério, né? Porque as influências que tem o hemisfério sul e o hemisfério norte são diferentes. Então a gente precisa saber em que país que nasceu, se é hemisfério sul ou norte, se estava em horário de verão ou não, né, naquele país, enfim, para que possa ser feito o cálculo real, né? E aí você tem todo um cuidado maior com tudo que está relacionado, e o sono é um deles. Então, deixa eu emendar aqui uma pergunta, porque assim, Deise, para a mãe, né, principalmente para a mãe que tem essa coisa com a amamentação e tal, isso é um assunto que outro dia eu estava falando com meu sogro, que é pediatra, né? E ele fala para mim sempre, ele fala, olha, a gente, né, nós médicos, quando a gente está em plantão, a gente tem que aprender a dormir nos horários que dá para dormir, né? Então, assim, tipo, dá 15 minutos que ele não tem nada, ele vai lá e dorme. Aí ele falou, você acaba desenvolvendo uma técnica para você dormir nesses horários, porque senão você não dorme, né, com os atendimentos todos. E também é muito sabido que no exército eles treinam também soldados para esse tipo de situação, para poder dormir em qualquer lugar, dormir encostado numa árvore,
dormir no chão, dormir no tempo que der, porque isso é um treinamento. Isso existe para as mães, por exemplo, de você mamou, você deu de mamar e aí você, cara, você tem que treinar alguma coisa para você poder dormir enquanto seu filho está dormindo também. Jair, o ideal seria isso. Mas isso, será que não existe? Se existe para o exército, por que não existe para as mães? O ideal seria esse treinamento. Por que eu acho que não daria certo? Quando o treinamento voltado para o exército, uma pessoa que está em plantão, ela não está envolvida emocionalmente com tudo isso que aconteceu com ela. Né? Nós temos estudos aí, autores que falam que quando o bebê nasce uma sombra entre a mãe e o bebê, e é nessa sombra que ela não sabe administrar tudo isso, além das questões hormonais. Então, ou seja, essa sombra emocional, que nem se sabe, uma sombra já é aquilo, tipo, o que é aquilo ali? Você imagina o que seja uma sombra, você não sabe detectar exatamente o que está por trás dela. E emocionalmente, eu já passei por isso, acredito que a maioria das mães também. Então, se existe essas questões emocionais, mais o cansaço físico e as questões hormonais, para você ter uma ideia, a prolactina você produz um pico alto às 3 horas da manhã. Então, você acabou de amamentar às 3 horas da manhã, como você vai fazer um treinamento de exército, já acabou de amamentar, seu cérebro produzindo prolactina, aquele monte de hormônios, você vai e dorme. O ideal seria um treinamento que desse esse descanso para a mãe, até para o leite materno vir e a prolactina atuar e ela ter cada vez mais produção disso. Uma vez descansada, ela vai produzir mais. Mas eu não acho que consegue fazer esse desligamento aí emocional, acho que não consegue, é muita coisa. Eu vou trazer, então, talvez até uma provocação nesse sentido, né? Porque eu gosto muito de pensar na possibilidade da nossa mentalidade, né? O quanto a nossa mentalidade pode interferir, muitas vezes, inclusive, na nossa produção hormonal. Exatamente. E por que eu digo isso? Porque eu tô acompanhando, né, particularmente uma mãe que recentemente teve bebê, e ela, né, tava exatamente com essa queixa. Ela dorme, a criança dorme e eu não consigo dormir, porque eu tô muito preocupada, eu tô pensando em muitas coisas. Ok, e aí a gente foi desenvolvendo, e aí nesse caso eu atendo exclusivamente a mãe, mas desenvolvendo algumas possibilidades da mãe dar significados para aquela situação e dela fazer relaxamento, respiração, e enfim, uma série de exercícios para ajudá-la, que não chega, obviamente, né, não é um treinamento, e ela não consegue fazer isso 100% das vezes, mas, por exemplo, até no seguinte sentido, à tarde, ela falou assim, bom, né, na conversa, ela falou, eu vou começar a colocar pijama, né, porque eu fui pensando, vamos pensar em maneiras criativas de lidar com essa situação. Então, como que é o jeito mais fácil de você dormir? Bom, se eu tiver de pijama, se eu tiver com a luz apagada, ela mesma, né, e ela tem a mãe que está junto, então o que ela começou a fazer? Exatamente isso, né? No período da tarde, que é um período que é importante que ela durma, porque tem, né, a todas as horas picadas da madrugada, enfim, e que a mãe, a sogra, que tem um cuidador que fica com a criança, ela tem feito isso, né? E aí, assim, aquilo que no primeiro momento era impossível, não conseguia de jeito nenhum, hoje a mãe está conseguindo um pouco mais, né? Por quê? De trabalhar um pouco, mesmo com essa sombra, mesmo com todas as questões hormonais, da gente levar algum tipo de recurso que é pela meditação, pela respiração, exatamente, né, da gente transformar um pouco essa mente, porque, né, e aí eu vou, né, entrar muito com a minha seara aí, que eu gosto muito, que é como quando a gente transforma a mentalidade, mesmo com uma questão hormonal que é real, que é fato, mas a gente consegue minimizar os efeitos físicos, hormonais, né, com uma atuação. Então, eu acho que é bacana, né, esse papel, talvez profissional, porque a mãe é envolvida na emoção, ela não vai, às vezes, ter mesmo essa percepção, mas de como ela consegue transformar a mentalidade, dar significados. Eu acho que isso faz todo sentido e é importantíssimo. Assim como, quando eu chego mesmo para atender, a minha primeira visão é olhar para essa mãe, principalmente o aleitamento, né? Você chega, você avalia qual a situação está acontecendo. Eu acho isso extremamente importante e possível de acontecer. Só não acho que sozinha essa mãe consegue fazer. Eu também acho. Então, por exemplo, essa autora fala em específico que ela precisa viver essa sombra, que é onde acontecem as grandes modificações da vida da pessoa, as percepções que ela tem entre ela e o bebê com ela.
e fala várias coisas nesse sentido emocional, que inclusive ela é contra a questão de medicamentos, porque aí a pessoa não tem essa percepção emocional do que está acontecendo com ela. Então eu acho que essa ajuda realmente é importantíssima e quisera eu, como consultora, principalmente em aleitamento, quando eu chego e reflete no sono sem dúvida nenhuma, que eu chego para organizar o aleitamento, a mãe já está sem dormir há muito tempo, que tivesse um profissional que ajudasse, que tivesse essa visão. Eu não tenho essa capacitação de fazer isso, porque eu não sou psicóloga, eu sou consultora materna e do sono. Eu até consigo perceber que alguma coisa está acontecendo ali, mas capacitação para fazer isso eu queria mesmo. E eu não identifico o sono, cada um, e eu não identifico o sono, né? Agora, com a mãe, né, isso é muito legal, né? A gente poder ter esse olhar, que às vezes a gente olha só para um pedacinho. Porque se olhando para ela vai cuidar do bebê, sem dúvida nenhuma, né? Você consegue, você faz por ela o quê? Você abraça, você acolhe ela. Quando você fala para ela, você não está conseguindo dormir, você está cansada, eu sei disso. Porque quando o bebê nasce, a mãe, quem recebe o presente é o bebê, quem recebe o telefonema é o bebê, né? Ele não atende, mas a primeira coisa é, e fulano, como é que tá? Não pergunta como é que você está. E a mãe tem esse lado bebê dela que fica desacolhido, né? O lado, essa vontade de que alguém cuide. Exatamente. Porque é uma situação muito... Ela tá bebê como mãe, né? Exatamente. Ela também ela bebê. tá nascendo como mãe, né? Então, exatamente. é tudo uma novidade mesmo. Sério. Quisera que tivéssemos todos esse acolhimento aí, porque realmente precisa. Eu passei uma situação muito curiosa, às vezes radical, foi a que a gente encontrou na hora e foi muito eficaz. Radical a gente aqui não é nada, geralmente. Meu pai é pediatra, também a gente passava com um colega dele, porque os pediatras sempre querem que você também tenha um olhar, né, separado do afeto e da família. Que é um médico sensacional, o Dr. Beno, chefe do São Luís, maravilhoso, querido. E ele chegou uma hora, eu estava muito cansada, porque com a Isa é diferente da Laura, não tinha ajuda à noite, até tinha um pouco, mas eu queria tentar fazer tudo. E já estava trabalhando desde que ela tinha 3 meses, estava em cartaz aos finais de semana, e ela com 7 meses. Acordava ainda muito à noite. E aí, a gente foi no Beno e ele falou, você que está exausta, ela está incrivelmente ótima, ela é muito esperta, ela está ótima de peso, ela tem um resultado incrível como bebê, tudo maravilhoso, e você está arrebentada. Então a questão é, ela não precisa acordar à noite, ela não precisa mamar à noite. Você talvez ainda precise, ela talvez precise de você, porque também já está condicionada, mas ela não precisa, tem que ser mudado alguma coisa, senão... Né, tem que botar uma contenção, você está trabalhando muito e não tá, né, tá sendo exaustivo. Aí ele falou assim, agora, quando ela chorar à noite, você vai deixar ela chorar um pouquinho, um tantinho, vamos ver. Só que você tem que deixar um pouco, ela está condicionada, não tem várias formas de mudar esse condicionamento, essa é uma delas. Pancada talvez. Aí eu lembro que ele falou assim, deixa ela chorar, não vai, espera um pouco, você tá com a babá eletrônica, você tá sabendo. Então, naquela época a gente só tinha babá de áudio, não de vídeo. Então, essa primeira noite foi uma loucura, porque ela dormiu. Eu não dormi a noite inteira depois. Porque assim, aí, né, já, você lembra? Aí ela começou a chorar, ficou chorando um pouquinho. Aí eu falei, não aguento, eu vou. Aí eu fui para a porta do quarto, já pôs a mão, falou, você não vai sair, você vai ficar onde você tá, ela vai chorar, a gente tá aqui na porta, ela vai chorar, e a gente tá ouvindo com a babá, ela ainda não de pendura e pula do berço, né, não era muito dela, vamos ver até onde vai. Ela chorou, eu lembro que eu contei mais ou menos, foi 8 minutos de choro, que pra mim pareceu 80 anos, e aí ela chorou 8 minutos e parou, ela dormiu. E ela dormiu a noite inteira. E na noite seguinte ela dormiu. E ela dormiu. A Isa sempre foi assim, um dia que parece um grito. Foi 8 minutos, só para mim parecia muito. Chorou muito. Mas mudou a rotina dela. É que a gente, pra ter essa coisa, eu não ia ter nunca, é que o Jair me segurou. Eu lembro da cena, ele me segurando, falando, você não vai. Tem várias técnicas e formas pra fazer isso. E crianças. Com a Laura, se eu for fazer isso, não é mais hora, nem, né? Mas ela nesse sentido de valentia, ela é mais tinhosa. A Isa,
com a chupeta foi assim, e vai. Aí você fala, Mas nossa, é eu muito... podia ter dormido alguns meses antes. É que a gente não tem coragem, não sei se é o ideal, não sei se eu teria coragem de fazer isso hoje, é que naquele momento não tinha jeito, porque se o Jair fosse lá e continuar chorando e ia saber que eu tava lá, não tinha. Tem isso dois é muito pontos legal. nisso. Imagina. Toca lá. Tem dois pontos. Primeiro, os parabéns, pediatra, que teve essa percepção, né? Porque geralmente o olhar é para criança mesmo, né? Eu conheço pediatras que não tem uma consulta quando você finaliza que me pergunta, mas e você? Como você está? Né? Não só a criança, porque precisa que a mãe esteja bem. Isso é o Então, primordial, ainda bem que ele teve realmente essa percepção. O segundo é métodos. Existem realmente vários métodos. Esse é um método muito utilizado. Eu não trabalho com ele, não acho que tem necessidade. O que Isa tinha era um hábito mesmo, né? De chorar e você estava ali. Né? Exausta, mas E estava. eu, porque se a babá já Né? não adiantava. Então, ela tinha o Choro hábito permanecia. da mãe. Já que ela tinha esse hábito, tirar esse hábito de muito tempo dela, que ela chorava, você aparecia, realmente é muito difícil. Não tem como não ter um desconforto, ela não chorar. O que a gente prega é que não precisava fazer isso sozinha, realmente não precisa. Tá? Você pode chegar, não precisa tirar do berço, né? Na prática, então, Deise, o que você faz na prática, né? Na prática, você chega próximo do berço, acalma. Tem o caso que a mãe praticamente quase que entra dentro do berço para acalmar, né? E tem o famoso do xixi, acolhe, vê o que é. Primeiro também avalia sempre se não está molhado, se não está com frio, se não é isso. E às vezes, geralmente é só a necessidade de companhia da mãe mesmo. Então não precisa dela fazer isso sozinha, de ficar chorando. Imagina, você já está tirando um hábito dela, ela ainda vai fazer isso sozinha, com a solidão de tipo, onde está a minha mãe? Mas tem crianças, é o que você falou, que realmente são insistentes e que às vezes o chorinho ali um pouquinho ajuda ela, como foi o caso da Isabela. Mas se for fazendo isso gradativo, aparecendo, levanta, não tira do quarto, acalma, fala, olha, a mamãe tá aqui, tá tudo bem, você não precisa chorar, ela acalma. Aí quando você coloca no berço, parece ter um jacaré lá com a boca aberta, né? Assim, aí você coloca e chorar. Nossa, ela era direto, parecia já pulga no berço. É assim mesmo. Aí Mas você assim, tira né? de novo e ele vai entendendo que ele é acolhido quando chora. E que ele pode voltar pro berço e aprender a chorar. Mas, gente, é igual dieta, aprender né? a dormir. Ou você pode tirar todo o carboidrato, comer só a proteína, ou você pode ir em doses, né? Delicadamente, cuidando do seu corpo. Cada coisa numa hora, num aspecto. Agora, acho que é um ponto muito importante, muito legal isso que você contou, é que assim, né? Nem sempre a mãe consegue fazer isso sozinha, né? E quando você tem realmente a participação do pai, né? Porque o pai, muitas vezes, ele consegue fazer isso com mais facilidade, porque óbvio que tem um envolvimento emocional, mas é de ordem diferente, né? Então ele consegue colocar muito mais limite. Está havendo um movimento muito legal, até o Piaget trouxe todo esse movimento aí, né, da paternidade ativa. Então eu tenho visto mesmo nos atendimentos que eu faço, o pai, inclusive, tem pedido para o atendimento, primeira conversa com o amigo ser quando ele chegou. Então eu abro o Skype, às vezes, achando que eu vou atender a mãe, tá lá sentado os dois, porque ele quer entender como ajudar, como fazer. Então, essa ajuda aí faz toda a diferença para a mãe e para a criança também. Ó, tem aqui umas dúvidas, umas colocações. Gostaria de ter essa que você vai ler? Nossa, parece ser tão fácil, mas na prática é muito difícil. A Tabita fala. Eu acho que ele também é de criança para criança, né? Eu também acho que às vezes parece fácil na hora que a gente faz. E a pessoa que não descansa, a irritabilidade, a nossa paciência é muito mais justa. Então você tenta 2 vezes, 3 vezes, você fala, mas vai pôr no peito, mas não é. Né? Você quer resolver. Ah, Tabita. Tá. Não é realmente tirar um hábito. E a Elaide Souza fala, é mesmo, é muito difícil. Tirar um hábito não é realmente fácil, né? Tem crianças que tem 6 meses, 5 meses, 1 ano que ela faz isso. Você não vai tirar com 2, 3 dias. É gradativo, é uma disciplina mesmo para aquela No caso família. da Isabela, é que eu falei isso, porque no dia seguinte ela reagiu assim, porque foi no caso dela, e foi também na marra, né? Foi marra, rento, não foi tipo chora. Ela chorou 8 minutos, se ela chorasse 80 minutos... eu atendo, tem crianças que com 10 dias já respondem, a rotina tá ótima, e tem crianças que com 3 já... Eu tenho uma mãe que eu fiquei surpresa com ela. Ela chama Ana Paula.
essa mãe em específico, ela foi tão disciplinada e ela queria tanto fazer aquilo, ela estava tão cansada que ela queria realmente fazer aquilo. Com 4 dias ela me ligou, ela falou assim, olha, a criança dormia 11 horas que dormia o bebê dela. Ela falou pra mim assim, Daisy, no 4º dia ela falou pra mim assim, eu coloco ele na cama às 7h30, 8 horas ele tá dormindo. Uau! Porque ela fez direitinho. E tem bebê para bebê, né? É muito individual, por isso que a gente fala, a rotina ela é exclusiva, ela olha aquela família, ela olha aquele bebê. Não é realmente fácil, por isso que tem a consultoria, você fica ali, eu recebo telefonemas das mães, tem 30 minutos, tá chorando. Eu vou lá, vai lá mesmo, mas eu já fiz isso tudo, não para, continua fazendo. Em 40 minutos ele começa a entender aquilo que tá acontecendo, já começa a diminuir, aí... Ô, Carol, como a Carol diz sempre em programação neurolinguística, você tenta de uma maneira. Não dá, vai de outra. De outra. É assim, né? A gente tem uma predisposição. Depois eu quero ler uma pergunta que é bem interessante também, mas uma predisposição que é assim, né? Se o que você deseja, né? Não está, você está usando uma estratégia, ela não está sendo eficiente, ela não está sendo eficaz para alcançar, você vai experimentar uma outra, né? Se o que você está fazendo te traz um resultado satisfatório, busque um outro jeito de fazer para trazer um resultado mais satisfatório. E assim, as crianças, para fechar isso, as crianças têm uma percepção muito rápida das coisas, elas estão desenvolvendo neurologicamente. Qual o segredo, então, para eles aprenderem? Isso é a repetição. Exatamente. Você vai fazendo. E ele sabe, minha mamãe não tá pronta para me deixar. Eu tenho uma cliente que eu falei para ela, você vai falar para ele do corredor, aqui do corredor, essa eu fiz um atendimento presencial, que você está aqui, vai ver a resposta dele. Então, quando ele chorava, ela falava assim, mamãe tá aqui, tá arrumando as suas coisas. Ele já parava. Aí, quando ele parava de ouvir a voz dela, ou seja, era a necessidade de ficar com ela. Esse é um bom jeito para ensinar a criança a dormir sozinha? É um bom jeito. Eu tô aqui fora, pode vir aqui, a portinha tá encostada, a mamãe tá aqui, tá tudo bem. Ou então, às vezes, entra, passa a mão nas costas. Tá tudo bem, a mamãe tá aqui, ele se acalma e ele vai aprendendo a voltar de novo, que é o 50-50. A próxima vez que ele fizer, já vai resmungar um pouquinho menos, depois um pouco menos. Na cama compartilhada mesmo, a gente coloca, leva um colchão, dorme lá do lado. Na hora que ele acorda, olha, a mamãe tá aqui, tá tudo bem, né? E aí depois você vai diminuindo essas horas. Durante a madrugada você vai pra sua cama. E aí quando ele chora, você só vem e fala, olha, a mamãe tá ali na cama, tá tudo bem. Se você precisar, eu vou vir aqui. Até que isso vai estendendo. Não tem como tirar da noite pro dia um hábito. A gente não consegue. Um hábito simples, às vezes, que você tem, por exemplo, tomar café de manhã. Eu não vou mais tomar café a partir de hoje. Por um bom tempo, seu organismo vai faltando aquilo, né? Então, e acho que casa bem com o que a gente está falando de hábitos, né? Que a Adriana diz o seguinte, minha filha vai fazer 2 anos no mês que vem. Não trabalho fora e fico o dia inteiro em casa com ela. Quantos meses? Ela vai fazer 2 anos no mês que vem. 2 aninhos, isso. Então, aí a mãe diz, né, Adriana, não trabalho fora e fico o dia inteiro em casa com ela, que também não vai para a escola. Sendo assim, dormimos à tarde e acordamos tarde também. Gostaria de saber se a falta de rotina e horário pode prejudicá-la. Pode sim. Como é que ela chama? É a Adriana. Adriana, pode. A rotina ela é muito, muito importante para as crianças. Ela traz segurança, tranquilidade para a criança. Uma criança que sabe que ela vai lavar as mãozinhas naquele horário, acabou o desenho tal que ela gosta, ela vai, uma criança de 2 anos já brinca, tá brincando, ela vai lavar a mãozinha e que aquele é o horário que ela vai almoçar, ela vai caminhar com tranquilidade para a mesa, aquilo traz para ela uma segurança dos hábitos que ela tem durante o dia, né? Isso é muito importante, a rotina que é adequada para a idade dela, que vai dar ela a soneca adequada, no horário adequado que ela vai acordar e que de noite vai ter um sono restaurador para ela vai liberar todos os hormônios que ela precisa para crescer, para poder desenvolver neurologicamente, ser uma criança na primeira infância emocionalmente melhor, né? Mais calma, você com uma criança você consegue chamar e conversar, explicar para ela, olha, isso não é nada na vida, a gente não tem tudo, não é assim que as coisas funcionam. Essa é uma criança que vai vir, vai receber, vai voltar, uma criança descansada. Então vai atrapalhar sim. Horário ideal para ele dormir, Adriana. Para 2 aninhos. Para o seu filho dormir.
É a filha. É filha. É, que elas dormem à tarde. Elas dormem à tarde. É. Horário ideal para ela dormir. Às 8 horas da noite, ela tem um pico de melatonina muito alto no organismo dela. Esse horário tem que ser aproveitado. Então, o que nós recomendamos? Umas 7 horas da noite, começa a fazer um ritualzinho ali do sono com ela. Diminui os aspectos sonoros da casa, um pouco de luz. Vai conversando um pouco mais calmo. Faz realmente um ritual de trocar o pijama, de escovar os dentes e vai conversando menos. Tem criança que gosta de historinha, tem criança que gosta de música. Olha para o seu filho, identifica isso para você fazer junto com ele. Isso ele não precisa fazer nada disso sozinho, você pode fazer com ele. Ele vai para a cama e aí ele vai 8 horas, ele tem um aumento alto, um pico alto de melatonina. O que essa melatonina vai fazer para ele? Vai organizar toda a casinha dele, tudo de estímulos que ele teve durante o dia. Um estímulo de falar, um estímulo com uma brincadeira específica, um estímulo do desfraude. Tem muita gente que já começa nessa idade que você está. Isso é um outro tema que tem que ser conversado, porque cada criança é uma coisa. Então, todos os estímulos que ele recebeu, a melatonina vai colocando uma coisa em cada lugar para ele. E aí ele vai adormecer. Horário para uma criança que dorme às 8 horas da noite, que tem um sono restaurador, não foi interrompido, uma criança de 2 anos pode dormir até 6 horas da manhã. Então, é que às vezes a mãe tem o hábito de acordar Mais tarde. Aí tarde. se ela vai botar 8 horas, a criança vai acordar 6 e ela acorda 10. E aí elas me perguntam muito isso, Tânia. Só para o seu bebê dormir bem e ter todos os aspectos fisiológicos A dele gente tem que se transformar. melhor. Exatamente, a gente A não tem ser que você mudar. tenha ajuda Exatamente. que possa você Isso. manter. Porque aí ele de vai alguma usar forma. de forma. O metabolismo dele vai absorver todos os hormônios que foram secretados para ele. No tempo correto, ele vai levantar ligado na tomada 6 horas, disposto a aprender mais um monte de coisa. Olha, eu imagino aqui a gente tem que finalizar, o Jair vai cantar, mas eu ouvi uma coisa esses dias da professora da Laura, que está no primeiro ano, tem 6 anos, que é uma professora genial, a Dani. A gente foi em reunião e ela botou um trecho de uma entrevista da Roseli Saião, que ela fala assim, basicamente, educar é reprimir. Ela fala de uma maneira dura já de saída. Porque ela fala, hoje em dia não está associado a isso, né? Agora, assim, reprimir no sentido conter. Então, e hoje em dia a gente vive uma geração de mães muito grande e isso é, como se foi muito reprimido, hoje é sem nada de repressão ao limite ou contenção, seja lá o nome. Mas, assim, as crianças não sabem amarrar o sapato. Elas falam com você, a professora está falando, elas viram as costas. Isso não respeita o outro, porque eu faço o que eu quero. Minha mãe faz tudo para me acalmar, para me dar prazer, para não me frustrar. E no sono, quando você muda uma rotina assim, a criança de 2 anos que você já vai espernear. Porque ela vai querer ela dorme 11h30, você vai propor 8? Imagina se faz isso comigo, não durmo nunca. A gente esperneia. Isso vai subindo mas o horário, como né? que a repressão sei lá, não é o nome, contenção, mas é difícil, sim. mas a gente vai estar junto. Gera uma outra questão, não é fácil, né? Mas a gente tem que propor essa mudança, porque senão fica tão perdido. Eu falo isso pra mim, porque eu também tenho convida essa... ele pra fazer porque vem. A criança vem. E quando a gente fala, né, de estabelecimento de rotina e de contenção, tá bom, a gente tem os ganhos de hoje, né, que é o sono restaurador, para que ela possa aprender e se desenvolver. Agora, isso tem um efeito a longo prazo. Isso tem um efeito na vida, né, que é essa contenção em todos os níveis, né, desde um nível, sei lá, alimentar, né, de banho, de absolutamente tudo. E com a criança, como que ela mais tem presente é a rotina, é aí que a gente vai realmente colocar esse contorno, é dar um contorno para ela, porque se ela fica solta, né, os pais estão apresentando o mundo para ela. É por isso que a gente alega segurança, né? Elas têm segurança por isso, que elas sabem o que vai acontecer. Então aquilo ali traz uma tranquilidade. Eu sei que agora minha mãe vai chegar, vai ter jantar, depois eu vou dormir tranquilo. E mudar isso não é simples. Não é de uma hora gente, para outra, mas não. é possível. E não é tão difícil também. Porque como esse exemplo que eu dei com a Isabela, foi um exemplo mais né, pesado, mas resultou, seja qual for a forma, dá resultado. É que às vezes a gente, pais, tem dificuldade de achar que as coisas não muda, é assim, eu já tentei, eu já fiz, não dá certo, isso é muito difícil. Aí não tem como dar, mas não é tanto. Vamos tentar, né? Eu vou tentar hoje propor um negócio para a Laurinha. Vamos ver.
e a gente tenta, ué. Exatamente. Depois tenta de novo, né, Carol? E Exatamente, de novo, experimenta de novo e cria, né? Usar a nossa criatividade para pensar em caminhos diferentes mesmo, que às vezes a gente tem a sensação, já tentei de tudo, não tem mais o que fazer. E eu pergunto, mas de tudo mesmo? Mas de tudo mesmo, né? Porque eu adoro quando a Carol pergunta isso, fala, não, né? Eu acho que foi de tudo, mas não foi, acho que nem 10%. Muitas vezes a gente tentou tudo, mas do mesmo jeito. Eu tentei 20 pra mim, vezes. que passo rotina, igual. então isso acontece muito. Olha, Deise, eu já fiz tudo, não dá certo. Não. Mas você fez tudo isso? É esse, Não, mas você fez. Então vamos tentar de novo. Então vamos lá, tentar de novo. Exatamente. Ou já antes de você cantar, a Gabi Prado pede aqui, falou que eu não mandei uma mensagem pro Gui, mas Gui, muitos beijos para você, parabéns. A gente aqui do Canta e Conta, dos Grandes Pequeninos, fica muito feliz que vocês e a mamãe estão sempre por aqui. Um beijo muito, muito grande, especial. De feliz aniversário. Beijocas. Vamos cantar já? Vamos nessa. Olha, muitas informações legais. Muito obrigado, viu, Deise? Eu aprendi bastante aqui. Eu também. Né? Espero que muito os papais... obrigada. Acho que o pessoal de casa também, muitas mensagens de rico. gratidão, Obrigada. de coragem, de carinho. Exatamente. Agora, você sabe que é engraçado que cada metabolismo funciona de um jeito. Quando eu durmo muito mais que 8 horas, por exemplo, porque eu estou acostumado a dormir 6, 5, 6, quando eu durmo bastante 7. Quando eu durmo assim 9, 10 horas, eu acordo mais cansado. Mas tem isso. Eu também. Eu tenho um tempo 7 horas, 6 horas. Eu nunca passei das 8, então não sei dizer, depois da vida adulta, dormir mais do que isso. Mas pra mim, 8 é perfeito. E é engraçado quando eu vou dormir mais cedo, porque a Tânia sempre fala, você tem que dormir mais cedo. Eu falo, não, é verdade. Aí quando eu vou dormir mais cedo, eu durmo mais tempo e acordo mais cansado. Mas é isso aí, olha, muito obrigado pela participação de vocês, tá? Esse aqui está sendo um Canta e Conta gravado, por isso que eu estou aqui com o meu celular aqui ao vivo no Instagram. Mas obrigado mesmo assim pela participação de todo mundo. E a gente está sempre por aqui. Quando a gente não estiver, a gente avisa, tá? Porque né, tem datas aí que a gente não consegue fazer, ou por conta da minha agenda, da agenda da Tânia, da Carol. Mas a gente vai sempre avisando. Muito obrigado a todo mundo do Instagram. E junho, os Grandes Pequeninos, a partir do dia 11, tá lá no Teatro do Morumbi Shopping. Sábados e domingos às 17 horas. Para você aproveitar o friozinho de junho e vir para o teatro, que tudo esquenta lá. Isso, e aproveite porque assim, a temporada acho que está terminando, hein? Então tem poucas oportunidades para você ver a gente aqui no Teatro Morumbi Shopping, sábados e domingos às 5 da tarde, a partir do dia 11 de junho, tá bom? E a gente vai avisando aqui as outras cidades, parece que já tem show marcado para BH, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro está fechando, aí você que está sempre pedindo Grandes Pequeninos aí no seu estado, na sua cidade, a gente já está se organizando aí para levar para outros estados e outras cidades do Brasil. Obrigado, Carol, obrigado, Deise. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Foi incrível. E como a gente disse no programa anterior, para resolver suas questões aí com sono, com a amamentação, é só procurar por A Mamãe Nasceu, né? Na internet, que você vai esbarrar com o Instagram dela, com o canal do YouTube, com o Facebook, né, Deise? Isso. Então tá bom. Então, para encerrar, vou cantar uma outra música aqui. Hoje eu não vou fazer nenhuma dos Grandes E pro Pequeninos. sono eu já estou pro berço. Essa eu fiz no outro programa, né? Viajei, gente. É que eu mudo o nome das músicas. Eu pego um pedaço e acho que é outra. Mas então eu vou fazer essa aqui, ó, que quando a gente consegue fazer o bebê dormir, deixar bem tranquilinho, o nosso dia também termina bem, né? Opa! Abrir a porta do dia, entrar sem pedir licença, sem parar pra pensar em nada. É legal, muito legal, ficar sorrindo à toa, sorrir pra qualquer pessoa,
Hoje eu só quero que o dia termine bem. Hoje eu só quero que o dia termine muito bem. Hoje eu só quero que o dia termine bem. Hoje eu só quero que o dia termine muito bem. Valeu, Canto e Conta. Valeu, pessoal. Valeu, Tânia. Valeu, Deise. Valeu, Carol. Valeu!